Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline, de Arte, e hoje vamos para a aula 11, falar de categorias artísticas. Difícil, por quê? Se nós pensarmos o que é a arte, né? Como classificar essa arte, como separá-la, né, em categorias, é difícil porque a arte está inovando, né, a todo momento, se criam maneiras de produzir arte diferentes a todo momento, então é algo muito amplo, mas que eu vou tentar aí mostrar um caminho para essas categorias na aula de hoje. Como objetivos, temos dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação nas produções visuais. Retomar a diferenciação das categorias artísticas, experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Então, como eu falei no início, é difícil nós definirmos o que é arte, né? Porque ela tem várias maneiras de expressão, temos a música, o teatro, a dança, as artes visuais, né? O cinema, tudo, né? Tudo que se produz e tem esse intuito de mostrar, de se expressar, pode ser considerado arte, né? O termo arte em si vem do latim ars, que significa habilidade. É definida então como uma atividade que manifesta a estética visual, desenvolvida então por artistas que baseiam então nas suas emoções, na observação, né, em alguns casos. Geralmente, a arte é um reflexo da época e cultura vivida. Por exemplo, em determinados movimentos artísticos, se destacam a representação do que se está acontecendo na época, né? Por exemplo, agora, né, o ano de 2021, estamos vivendo uma pandemia do coronavírus e com certeza isso vai ficando registrado também na arte, né? Já vemos alguns anúncios, né, publicitários, algumas pinturas, logo, enfim, todo tipo de arte, né? Porque ela reflete aquilo que a gente está passando. Então, como eu falei, é difícil nós classificarmos, porque são muitas, né, as suas manifestações. Mas para a aula de hoje, eu vou focar então na definição criada por Hicioto Canudo, em seu livro O Manifesto das Sete Artes. Esse autor, então, Hicioto Canudo, nasceu em 1877, faleceu em 1923. Ele foi responsável por definir, então, o cinema como a sétima arte. Ele é um escritor italiano e se destacou na preocupação teórica sobre a realidade do cinema. Aí, então, né, colocando o cinema como uma categoria de arte também. Ele explorava muito todas essas possibilidades do cinema e também buscava aí desenvolver cada vez mais para que esse cinema fosse evoluindo assim como tudo, né, tecnologicamente, enfim, para que ele utilizasse vários recursos cada vez mais novos para melhorar toda essa técnica do cinema. Para Canudo, com o cinema nascia a arte total, a plástica em movimento, a alma da modernidade. Por que tudo isso? Por que o cinema assim é tão importante? Se a gente pensar, né, lá nos primeiros pintores que representavam então a pintura como uma fotografia, né, que quando não existia ainda a fotografia, os artistas, pintores faziam as telas dos reis, rainhas e princesas, enfim, geralmente da família real, mas representando como se fosse uma fotografia, né, mostrando aquele elemento, aquele acontecimento. Aí pensa, vai, né, modernizando, surge a fotografia, poxa, eles não precisam mais fazer tudo isso, né? Não precisa se representar apenas aquilo que está sendo visto, né? Dá liberdade, eu vou pintar uma pessoa de azul, então né, o modernismo vai evoluindo para essa liberdade artística. E o cinema, ele envolve tudo isso, ele vai envolver a música, uma imagem em movimento, né? Então, a fotografia ou a pintura vão ter movimento no cinema. Então, por isso é uma arte total. Vai envolver o teatro, o cenário, o figurino, tudo. Por isso é uma junção das artes, né? O cinema em si.
E também, né, com tudo isso, a própria linguagem, né, a expressão do ator, da atriz, por isso, e também música e poesia, né, como temos ali. Então, é uma junção de várias outras artes. Por isso, o autor, ele enfoca nessa arte total, né? É a captura da imagem em si, mas em movimento. Então, é colocar ação naquela arte. Segundo a classificação, então, pelo Ricciotto Canudo, nós temos como primeira arte a música, que explora o som, as artes cênicas, que aí seriam o movimento, a pintura com a cor, a escultura com o volume, a arquitetura com o espaço em si, a literatura também com as palavras, a maneira de se expressar. Como sétimo, o cinema, o audiovisual, né? Então, como coloquei anteriormente, o cinema é uma junção de tudo que veio antes, né? Ele tem a música, ele tem o movimento, as cores, né? Envolve a arquitetura e a escultura tanto no seu cenário, né? E a literatura pelo texto, pela fala, então, da personagem e do enredo em si. Outras formas expressivas, também consideradas artes, elas foram então adicionadas a essa classificação do Canudo mais tarde, colocando então a fotografia também como uma classificação artística, as histórias em quadrinhos, os videogames e a arte digital, né? Aquela mais computadorizada então. Vamos explorar cada uma dessas categorias então. Reforço, como no início, que existem vários tipos de arte, né? Desde a arte urbana, que vai envolver então o grafite, a pintura em prédios, em muros, mas assim, aí são subcategorias, tá? Então, eu escolhi não, né? Escolhi o escritor, então o Canudo, para seguir um rumo de quais seriam essas características, então essas categorias que a gente poderia, né, subdividir esses tipos de arte. A música, então, ela tem, né, efeitos variados, desde despertar sentimentos, de animar, de trazer um certo equilíbrio, um bem-estar, ou não também, dependendo se você não gosta daquele determinado estilo musical, mas ela está no nosso dia a dia, no rádio do carro, na internet, na televisão, nos anúncios publicitários, comerciais, está, né, em todo lugar. A dança, aí eu já coloquei os dois aí juntos, por quê? A dança, ela, não vou dizer sempre, mas ela se utiliza muito da música. Não que um dançarino não possa também fazer a sua coreografia, enfim, sem a música, mas as duas andam ali lado a lado, né? E também, né, acompanha esse lado expressivo do movimento e muitas vezes aliado à música. A pintura, né, as artes plásticas, enfim. É uma técnica, então, de depositar, né, pigmentos coloridos ou não sobre uma superfície, que pode ser uma tela, pode ser, enfim, a madeira, o chão, algum painel, a parede, enfim, existem vários suportes aí para essa pintura. E esse exercício, então, com esses determinados pigmentos e materiais sobre esse suporte, elas vão gerar, então, tanto imagens figurativas ou abstratas. O figurativo, ele vai ser aquilo que a gente identifica, as formas que a gente identifica. E o abstrato, onde não tem essa intenção de demonstrar uma figura em si. É considerada também uma das formas de artes mais tradicionais, e boa parte das grandes obras da humanidade são pinturas com tinta a óleo. Dois exemplos super conhecidos e famosos de pinturas realizadas em tela com a tinta a óleo, então. A Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, e A Noite Estrelada, de Van Gogh. A escultura, ela vai então além dos limites do desenho, pintura ou da tela em si, né? Ela vai ter então largura, altura, profundidade, ela é palpável, né? Ela é 3D. Pode ser feita então com diversos materiais: argila, mármore, madeira, pedra, metal, por que não também, né? E é quando o artista então intervém nesse material para trazer um novo significado, modela, esculpe, entalha,
né, para expressar então as suas ideias e sentimentos. Usando formas, espaços e volumes, o artista cria obras tridimensionais, né, que têm altura, largura e profundidade. Então, como eu falei, saindo do desenho para um objeto concreto. Como escultura, temos a famosa escultura do Michelangelo Pietà, de 1499. Olhem os detalhes dessa escultura, né? O tecido, ele parece, né, que está dobrando esse tecido, essa saia, esse manto. Então, a pele, as marcas do corpo, tudo é muito detalhado. Um belo trabalho. O teatro também, uma outra categoria artística, é então a linguagem em que as pessoas vão representar uma história para um público, né? Existem vários tipos aí de teatros, para vários públicos, né? Também pensando em teatros infantis, teatros aí livres para todos os públicos, trazendo diversos temas e histórias. A literatura, ela é então a arte da escrita, né? Que ela é usada como ferramenta para se expressar. A invenção da escrita foi um dos acontecimentos mais importantes para a humanidade. Ela figurou então como um marco que delimita o fim da chamada pré-história para o início da história. O cinema, então, considerado pelo Canudo como a sétima arte, é a junção de tudo isso, né? Ela surgiu após a invenção da fotografia como um desdobramento dela, né? Como eu falei anteriormente, como uma fotografia em movimento. Utilizando várias imagens, fotografias, que são projetadas muito rapidamente em uma tela, o olho humano enxerga uma sequência de fotos como um filme, ou seja, um movimento. Então, pouco do início aí, existiam equipamentos que faziam exatamente isso. Várias imagens com um movimento muito rápido para criar essa ilusão de movimento. Claro que hoje em dia as pessoas realmente se movem, gravam, como eu estou fazendo aqui, para produzir filmes, né, de grande sucesso no mundo todo. A fotografia, que veio então a ser acrescida dessa lista do Canudo, é então a capacidade de fazer um recorte, né, daquele momento do mundo de modo geral e também exibir um ponto de vista, tá, um determinado olhar. Essa fotografia também pode ser manipulada, digamos assim, não só como um recorte daquele momento, mas intencionalmente produzido. Então, né, com uso de cenários, figurinos e poses previamente combinadas. E explora ao máximo a capacidade aí imaginativa do ser humano, né? Tanto fotografias de paisagem como retratos que são intencionalmente tirados então naquela postura ou naquele lugar. As histórias em quadrinhos também entram como uma categoria artística, tá? Elas também são conhecidas como HQ e é uma definida então como uma sequência de desenhos feitos em quadros que juntos eles contam uma história. Aqui eu quero fazer um parênteses também, que na pop art utilizou-se na pintura esse elemento dos quadrinhos, tá? Que era um movimento artístico que ele utilizou aí a linguagem do consumo, tá? Essa fama de objetos ou de pessoas, então retratou isso com muitas cores, uma vivacidade de cores muito grande. E um artista chamado Andy Warhol também utilizou tanto os quadrinhos quanto a pop art aí para juntar tudo isso. Então, um exemplo de como os quadrinhos também podem ser trazidos para as telas em forma de pintura. Normalmente se utiliza, então, nesses quadrinhos, balões e textos escritos dentro deles para contar, enfim, o que o personagem está falando ou pensando, né? Ou a intenção que está acontecendo. E essas histórias, então, vão sendo contadas com as imagens e o texto dos personagens. Os jogos eletrônicos ou os games também entram como uma categoria artística, tá? Eles são programas, então, nos quais as pessoas interagem com objetos virtualmente e vão passando desafios ou cumprindo metas e se divertindo, né? Vocês, melhor do que eu, vão saber o que é isso, né? Por causa, então, dessa evolução tecnológica, né, esse tipo de arte está sendo constantemente aprimorado,
sendo uma das formas mais populares de diversão e entretenimento em todo o mundo. Então também pensem para o lado de quem produz esses jogos, né? Há todo um trabalho, uma profissão por trás desse entretenimento que agrada todas as faixas etárias, né? A arte digital, ela é muito bacana. Ela utiliza então das ferramentas digitais para fazer desenhos e pinturas e tudo mais. Mas como isso então, tá? Essa arte, ela evoluiu então, né, se desenvolveu junto com a tecnologia e teve assim um grande crescimento na década de 1980 e foi impulsionada também pela música do francês Pierre Henry, considerado o precursor da música eletrônica. Então, como arte digital, se encaixa também a música eletrônica, né? Então, tudo que se utiliza de uma ferramenta eletrônica para ser produzido se encaixa como essa arte digital. Então, eu tenho até alguns exemplos aqui do desenho digital, né? Utilizando ali a ferramenta e a música digital na mixagem, né? As ferramentas que o DJ utiliza para alterar ali e mexer nesses sons. Esse desenho digital, então, é uma arte relativamente nova, né? Se comparado com todas as demais, e está se expandindo muito. Os suportes escolhidos normalmente são telas de computadores, smartphones, tablets, televisores, projeção e também impressão gráfica. Como exemplo, então, ilustrações digitais, os GIFs, animações, entre outros, né? Existem muitos aí desenhos e animações feitas em meio digital. Muito bem, essa foi a aula de hoje, falando um pouquinho das categorias artísticas, sendo a arte algo muito amplo, mas direcionando um pouco aí para saber como elas se classificam. Muito obrigada, confiram a atividade da aula e até a próxima!